Olá pessoal, eu me chamo Thiago, faço parte do grupo PET Elétrica da UFPB. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercícios de circuitos elétricos 1. Hoje vamos resolver questões que envolvem a resposta a um degrau no circuito RC. As questões que resolvemos nesse vídeo são tiradas do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, quinta edição, do autor Sadico. E eu vou resolver com vocês hoje problemas práticos 7.10, que está na página 246, e o 7.11, que está na página 247. O problema 7.10 ele diz assim: determine V de t para t maior do que zero no circuito da figura 7.44. Suponha que a chave esteja aberta há um longo período de tempo e que é fechada em t igual a zero. Calcule V de t em t igual a 0,5 segundos. Então, nesse circuito, ele quer a expressão geral da tensão num capacitor para t maior do que zero. A gente vai ver como é que encontra essa tensão, essa expressão geral. E além disso, ele quer o valor exato da tensão em t igual a 0,5 segundos. Então, primeiro, é importante que vocês saibam o que é uma resposta a um degrau em um circuito RC. Bem, a resposta a um degrau no circuito é o seu comportamento quando a excitação for a função degrau, o que pode ser uma fonte de tensão ou de corrente. O que significa? Significa que a resposta a um degrau é a resposta do circuito decorrente de uma aplicação súbita de uma fonte de tensão ou de corrente CC. E encontrar a resposta a um degrau no circuito RC requer três coisas. A primeira delas, a tensão inicial, V de zero, no capacitor. Segunda, a tensão final, simbolizada por V de infinito, num capacitor. E a terceira, a constante de tempo, que no caso do RC, tal é igual a R vezes C. E aqui está a expressão geral da tensão num capacitor para t maior do que zero. Vai ser V de t igual a V de infinito, que é a minha tensão final no capacitor, mais V de zero, que simboliza a tensão inicial, menos V de infinito, simbolizando a tensão final, vezes exponencial de menos t sobre tal, a minha constante de tempo. Então assim eu encontro, com esses passos eu encontro a minha expressão da tensão para t maior do que zero. Para t maior do que zero, se a gente observar aqui o circuito geral, a chave ela vai estar aberta. Então toda essa parte aqui do circuito ela vai desaparecer, ficando só com essa parte aqui. E como é dito na questão, que a chave estava aberta há um longo período de tempo, o capacitor vai funcionar como aberto, certo? Então, para achar a tensão inicial no capacitor, a gente avalia justamente para t menor do que zero. Porque quando o capacitor, como o capacitor tem a propriedade de se opor a mudanças bruscas de tensão, então a tensão imediatamente antes de zero vai ser exatamente a tensão inicial no capacitor. Então, por esse circuito, a gente encontra que a tensão do capacitor vai ser a própria tensão da fonte, 15 volts. A tensão final, depois que a chave fecha, depois de um bom tempo, com a chave fechada, o capacitor também vai funcionar como um aberto. Então, eu fecho a chave e o capacitor funciona como um aberto. E fica com esse circuito. Para achar essa tensão aqui, que eu chamei aqui de VC, eu posso usar a análise nodal, Lembrando que esse circuito aqui é para t maior do que zero. Então, para achar essa tensão aqui no capacitor, considerando que aqui embaixo está a minha referência, fica VC menos 15 sobre 2, considerando a corrente saindo do nó, mais VC mais 7,5. Veja que, como aqui está invertida a polaridade, aqui em cima tem menos 7,5, Então fica VC menos 7,5, fica VC mais 7,5. Tudo isso sobre 6, igual a zero. Se vocês resolverem essa expressão, vocês vão encontrar que essa tensão de nó aqui, que vai ser a tensão final num capacitor, vai ser 9,375 volts. Encontrado isso, falta encontrar apenas a resistência equivalente, a resistência de TVNAM, para que a gente encontre a constante de tempo e consiga montar a nossa expressão toda da tensão. Então, a gente observa a resistência equivalente nesses terminais do capacitor, que nesse caso vai ser o 2 paralelo com 6, não é isso? Então, 2 paralelo com 6, a gente faz aqui a operação e encontra que a resistência é 1,5. Então a gente já tem todos os dados necessários para montar a expressão da nossa tensão. A gente tem aqui a tensão inicial no capacitor de 15 volts, a tensão final de 9,375 volts, a resistência de 1,5 ohms e capacitância é 1 sobre 3 farad. Então a constante de tempo vai ser R vezes C, eu encontro 0,5 segundos. E agora é só substituir os valores. V de T vai ser, qual que é a tensão final do capacitor? 9,375 volts, então
9,375 mais. Tensão inicial é 15, então 15 menos tensão final 9,375 vezes exponencial de menos t sobre a constante de tempo, que é 0,5. Arrumando, eu fico com 9,375 mais 15 menos 9,375 dá 5,625. Multiplicado pelo exponencial, dividindo aqui 1 sobre 0,5 e contra 2, né? Então menos 2t volts. Então essa é a minha tensão num capacitor para T maior do que zero. E agora a questão pede para T igual a 0,5. Qual a tensão? É só substituir onde tem T, substituir por 0,5. Então, V de 0,5 vai ser 9,375 mais 5,625 exponencial de menos 2 vezes 0,5. Eu encontro que essa tensão vai ser 11,44 volts. E assim a gente responde o primeiro problema, o 7.10. O próximo problema, o 7.11, ele diz assim: a chave na figura 7.47 é fechada em t igual a zero. Determine I de t e V de t para todo o período. Observe que U de menos t é igual a 1 para t menor do que zero e é 0 para t maior do que zero. Da mesma forma, U de menos t é igual a 1 menos U de t. Bem, essa aqui é a função degrau, né? U de t. Só que aqui U de menos t significa que ele vai ser 1 para t menor do que zero. Então, essa fonte de tensão que só vai existir para t menor do que zero. Quando t for maior do que zero, ela é um curto. É isso que ele quer dizer. Então, novamente, eu coloquei aqui para a gente relembrar, encontrar a resposta a um degrau de um circuito RC requer três coisas. A primeira delas, a tensão inicial V0 no capacitor, a tensão final V de infinito no capacitor e a constante de tempo tal igual a RC. E aqui está a nossa expressão da tensão no capacitor. Então, para t menor do que zero, eu tenho que minha chave vai estar aberta, então aquela parte do circuito vai embora, eu fico só com essa daqui. Como t é menor do que zero, então o de menos t é 1, então aqui tem 20 volts, e a tensão inicial no capacitor vai ser exatamente essa tensão na fonte, né, 20 volts. E a minha corrente, como aqui está aberto, minha corrente aqui vai ser zero, tem um 0 ampere de corrente inicial. Para t maior do que zero, a minha chave é fechada, a minha fonte de tensão, U de menos t, ela vai ser zero, então aqui vira um curto. E depois de muito tempo, né, no regime estacionário, o meu capacitor vai virar um aberto também. E agora eu posso encontrar qual a tensão final no capacitor. Posso usar aqui nodal novamente, então esse nó aqui que eu chamei de VC. Eu fico com VC, aqui é minha referência, né, então VC menos 0 sobre 5, VC sobre 5, mais VC menos 0 sobre 10, VC sobre 10, e essa fonte aqui está 3 ampere. Nesse sentido, só que como eu considero a corrente saindo, fica menos 3, tudo isso igual a zero. Resolvendo essa expressão, vocês vão encontrar que a tensão final do capacitor vai ser igual a 10 volts. Falta agora achar apenas a resistência para encontrarmos a constante de tempo. Então, novamente aqui, para achar a resistência do Thevenin, né, a gente elimina as fontes de independentes. No caso, tinha aqui apenas a fonte de corrente, ela vira um aberto. A fonte de tensão já tinha sumido já para ter maior do que zero, né, devido à função degrau. Ficamos só com esse circuito aqui. E o R vai ser o R Thevenin visto do terminal do capacitor, que aqui novamente, semelhante ao exemplo anterior, vai ser o 5 paralelo com 10, que vamos encontrar a resistência de 3,33 ohms aproximadamente, né, que vai ficar 3,3333 infinitamente. Encontrado isso, temos todos os valores necessários agora para achar a resposta à tensão no capacitor. Observe que estamos primeiro cuidando da tensão, para depois acharmos a corrente. Vocês vão ver por quê. Tensão inicial no capacitor, 20 volts. Tensão final, 10 volts. Resistência, 3,33 ohm. Capacitância, 0,2 farad. A minha constante de tempo vai ser R vezes C. 3,33 vezes 0,2, né? RC. Vai ser aproximadamente 0,66666 segundos. E eu posso montar agora a minha expressão da tensão no capacitor. Tensão final é 10, então 10 mais tensão inicial 20, 20 menos tensão final que é 10, 20 menos 10, exponencial de menos t sobre tal, que é 0,6666. Isso fica 10 mais 20 menos 10, fica simplesmente 10, exponencial de 1 sobre 0,666 é 1,5, então fica menos 1,5 t volts. Então a gente encontrou a expressão da tensão para t maior do que zero no capacitor. A tensão no capacitor
para ter maior do que zero, vai ser essa expressão que a gente encontrou. A corrente da questão, que é essa corrente aqui, que passa por esse resistor de 5, vai ser como? Como a corrente está vindo da esquerda para a direita, vai ser 0, né, que aqui a minha referência aqui tem 0, então vai ser 0 menos essa tensão aqui no capacitor, menos toda essa expressão, dividido por 5. Então eu posso achar a expressão da corrente simplesmente assim. Se eu dividir aqui 0 menos essa expressão, vai ficar menos 10 exponencial de menos 1,5t, e dividindo por 5 vai ficar menos 2 exponencial de menos 1,5t ampere. E assim eu consegui encontrar a tensão no capacitor para ter maior que zero, a expressão e a corrente. Lembre que o capacitor, a propriedade dele é se opor a mudanças bruscas de tensão e não de corrente, tá? Então pessoal, a aula de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem com os amigos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários desse vídeo ou no nosso e-mail, que é o pet.elétrica@ca.fb.br. Se quiserem saber as novidades do nosso grupo, nos siga no Instagram, que é @petelétrica. Eu vejo vocês numa próxima e até mais.